Deusa Isis se apresentou na minha vida em um momento que eu realmente estava precisando de uma mãe acolhedora. E assim como ela, outras divindades, mestres, arquétipos, eles não se apresentam em nossa vida por acaso. E vem daí a questão dos sinais tão sutis que a espiritualidade nos apresenta e a gente precisa silenciar para a gente saber ouvi-los, qual que é a mensagem, qual o direcionamento, o que a gente está precisando resgatar e observar em nossa vida. E hoje eu quero trazer aqui uma mensagem da deusa Isis, no qual é uma deusa que eu admiro muito e me conecto bastante. Falar um pouquinho dela, se vocês ainda não ouviram falar sobre, mas acho que é um pouco difícil, porque ela é uma das deusas mais importantes e consagradas no Egito, né? Ela é conhecida como a deusa da magia, da sabedoria, da maternidade, do amor, entre outras coisas. Ela era casada com Osíris, os dois eram considerados o casal divino, e Osíris ele foi morto pelo seu irmão Seth, e ele espalhou o corpo dele em 14 pedaços. E Isis foi atrás e juntou todos esses pedaços, né, dele. Só, no caso, o órgão genital dele que ela não encontrou. E ela queria muito um filho. E ela fez lá todo um ritual, juntou todas as partes e ressuscitou Osíris para que eles tivessem esse momento e dessa consagração para que ela tivesse um filho, né? E esse filho, eu acredito muito que seja para ela ter um pedacinho ali do marido dela, né? Dessa conexão. E, é claro, pela vontade que ela tinha de ter filho, né? E aí foi onde ela teve o Horus, né? Na época, ela criou ele escondido na floresta lá, porque ela tinha medo que descobrissem, né, que ela teve esse filho, que matassem o filho dela também. E só depois, já que ele já estava adulto e tudo, e que ele aí cresceu, lutou contra esse tio dele aí. E ele, inclusive, veio a ser o deus rei do Egito. É claro que a história é bem ampla, mas eu vim trazer resumidamente, né, pra vocês. E eu quis trazer uma mensagem porque na semana passada, no meu oráculo dos divinos mestres, a deusa se apresentou pra mim. E ela fala assim: reclame Magic. Ela fala que aí fala, chame o seu poder de volta. Resgate o que é seu de volta, tipo isso. E quando ela se apresentou há uns anos atrás pra mim, foi justamente na época, e agora eu só não me lembro exatamente, né, mês, assim, não lembro dados, mas na época que minha mãe fez a passagem. E acreditem, a minha mãe, ela se chamava Yara Isis. E eu nunca tive essa conexão, eu não sabia, porque assim, gente, por mais que eu tô nesse caminho da espiritualidade há tantos anos, sempre tem alguma coisa nova pra gente descobrir, estudar, e às vezes você fica só numa vertente e tem outras coisas, né? Então, assim, eu nunca tinha estudado sobre o Egito. Claro, sabia da energia e tudo, mas eu não tinha ido a fundo aos deuses e saber de cada um deles, né? Qual que era o poder, qual que era a magia, enfim. E aí a deusa Isis se apresentou pra mim. E era no momento que eu realmente estava precisando da minha mãe, né? E então ela se apresenta pra gente quando você tá precisando de uma cura emocional, quando você tá precisando resgatar o seu poder pessoal, renascer, né? Fala muito de renascimento também. E eu quero compartilhar aqui a mensagem pra vocês, porque pode ser que alguém que chegou nesse vídeo está passando por alguma coisa do tipo neste momento, não precisa necessariamente ser morte, mas precisando mesmo
de resgatar o seu amor próprio, o seu poder pessoal, ou algo do tipo. E ela fala assim que é o momento de você resgatar as suas partes, né, que você deixou para trás e juntar isso novamente, então, que é o resgate do poder, né, seu poder pessoal, sua magia, enfim. E fala que para de jogar pequeno, para de se diminuir, pare de se ofuscar e volte à sua grandeza. Se você sente que algo ou alguém te afastou do seu eu mais autêntico, da sua verdade, tome as rédeas de volta da sua vida. Não deixe que nada e nem ninguém te impeça de ser o que você nasceu para ser. Deixe a sua voz ser ouvida. Deixe que os teus dons sejam vistos. Deixe que o seu poder seja revelado. Se você sente que perdeu ou esqueceu partes de si devido a situações fora do seu controle, saiba que esses fragmentos não estão perdidos e que eles esperam a ser recuperados. Chame de volta todos os seus fragmentos, dons, talentos, vulnerabilidade, coração e qualquer outra coisa que possa estar lá fora no universo. Este é um momento poderoso de um despertar espiritual e o mundo está aqui para ser sua testemunha. Bem-vinda de volta para si mesma. E, gente, é muito verdade, porque em muitas situações da nossa vida, em relacionamentos, em momentos desafiadores que a gente passa, que seja no trabalho, amizades, no nosso círculo mesmo, né? Às vezes a gente realmente se diminui, né? E a gente vai se perdendo aos poucos. E quando a gente vê, a gente nem se reconhece, né? Que a gente tenta tanto se adaptar a um lugar, às pessoas, e a gente vai só se diminuindo, se desfazendo. Fica um pedacinho aqui, outro ali. E quando a gente sai dessas situações, por isso que a gente sai tão fragilizado. Porque você foi deixando ao longo do caminho quem você era, as suas verdades, no que você acreditava. E a gente precisa resgatar o nosso poder de volta. É fácil? É simples? É rápido? Não. É um processo. É um processo resgatar cada pedacinho nosso, ressignificar, porque muita coisa realmente a gente vai ver que não serve mais pra gente, que realmente a gente deixou pra trás, mas resgatando pra gente voltar a ser inteiro, pra voltar a ser a gente mesmo de verdade, quem a gente veio pra ser. Então, essa mensagem que eu queria trazer aqui pra vocês, dessa querida, dessa linda, da deusa Isis. Eu espero que de alguma forma essa mensagem pode ter tocado pra alguém, que possa fazer sentido pra alguém e que eu possa ter ajudado. E eu espero que você resgate o seu poder de volta. E é isso, gente. Um beijo e até mais.